Assumir o cargo de liderança pode parecer o começo do sucesso, mas e se for o início do desafio mais difícil que você vai ter que enfrentar na sua carreira? Olá, líder, aqui é o Ricardo Malê. Neste episódio, eu quero trazer um pouco da minha experiência, digamos assim, nos últimos dias, na verdade, nos últimos anos, né? Porque recorrentemente eu acabo tendo contato, travando contato com pessoas que estão iniciando a sua jornada como líder e muitos, inclusive, estão próximos a serem promovidos, tá? Então essa situação é bastante comum na minha rotina, no meu dia a dia desde 2011. E nesse episódio me deu a ideia de trazer um pouco de alerta para quem está neste momento, nesta situação, que são essas armadilhas, que são essas ilusões que sabotam o novo líder, o líder iniciante. E eu separei aqui sete, tá? Sete ilusões que são grandes alertas aí para você, se você está nesse momento da sua carreira, e eu posso até dizer, se você até já é um líder experiente, eventualmente você pode estar caindo em algumas destas ilusões. Então vale a pena ficar comigo aqui até o final. No final vou fazer um convite bem bacana aí para você, né, que eu tenho feito aí nos meus últimos vídeos, nas minhas últimas publicações, no podcast, no YouTube, nas redes sociais. Fica comigo que eu vou te fazer um convite bem bacana. Bom, eu anotei aqui, eu vou colar um pouquinho aqui da tela do meu computador. A primeira ilusão, tá, que você pode cair como líder iniciante é a chamada ilusão da nomeação mágica, né? O que é essa ilusão da nomeação mágica? Ah, eu fui promovido a líder, então logo, né, magicamente eu tenho o poder, né? Magicamente eu estou pronto para assumir essa posição. Essa é a mais básica ilusão, né? E infelizmente é bastante comum porque nós seres humanos temos uma tendência a considerar cada conquista como se fosse o final de uma trajetória, né? Assim, poxa vida, eu estava lutando há tanto tempo para ser promovido para líder, finalmente fui pronto. Agora, né? Estou pronto. Essa é uma armadilha, uma ilusão terrível, né? Porque faz com que a gente suba numa certa comece a ande de salto altos, né? Digamos assim, dentro da empresa e a gente acaba caindo na armadilha da arrogância, né? Da falta de humildade. E, na verdade, agora é que você vai ser testado, né? Agora que você assumiu a liderança, agora começa algo do zero, você começa do zero. A gente precisa, a partir daí, entender que são necessárias novas habilidades, novas competências, a nossa capacidade técnica que a gente tinha até então, que muito provavelmente nos levou a esta promoção, ela serve apenas como uma base, um background, como se diz assim, ó, agora eu fui promovido de jogador a técnico do time, eu como jogador eu era excelente, agora técnico é outra questão, você já não está mais dentro do campo, você tem que fazer com que o teu time jogue bem. E a situação é muito diferente, um conjunto imenso de novas competências, de novas habilidades. Você vai ter que entender um pouco mais de psicologia aplicado ao relacionamento humano, você vai ter que entender mais sobre fundamentos da gestão, você vai ter que entender muito do seu perfil. E aí vai o convite que eu vou colocar aí no final do episódio. Você vai ter que ter um autoconhecimento do seu perfil para identificar pontos fortes, pontos que você precisa melhorar. Então, primeira ilusão, né? Resumindo, primeira ilusão, não caia nessa armadilha de acreditar que pronto, agora eu fui promovido o líder, magicamente, né? Eu estou preparado. E não tá. Vamos à segunda ilusão, que é a ilusão do exemplo suficiente. Essa aqui também é uma ilusão comum até mesmo na vida de pais e de mães, né? Que acreditam que, olha, eu faço a coisa certa, logo, né, os meus filhos, pelo exemplo, também farão. Ah, eu chego no horário na empresa, logo minha equipe vai chegar. Né? Eu cumpro meus compromissos, logo minha equipe irá cumprir. Né? Eu sou uma pessoa leal com a empresa, logo meus funcionários serão leais comigo. O exemplo é importante, o exemplo é muito importante, porém ele não é suficiente. É uma grande ilusão a gente acreditar que basta dar o exemplo que as pessoas seguirão. Não, não caia nessa armadilha, tá? O que a gente precisa fazer? A gente precisa dar o exemplo
e cobrar reciprocidade. Essencialmente é isso. Dar o exemplo e cobrar a reciprocidade daquilo que a gente entrega. Então, se você entrega respeito para a tua equipe como exemplo, você cobra esse respeito de volta. Porque isso é a famosa lei da reciprocidade. É o famoso dando que se recebe. Então, todas as vezes que você quiser educar a tua equipe, né, não caia nesta ilusão de acreditar que o exemplo é suficiente, pois não é. Vamos à nossa terceira ilusão, que é a ilusão da autoridade herdada. O que diz essa ilusão? Bom, agora que eu sou chefe, todos vamos respeitar. É natural, né? Porque se eu recebi autoridade, logo eu sou autoridade. Mas só que não. Só que não. Porque uma coisa é você ser reconhecido pela competência que você tem, pela lealdade que você demonstra, pela responsabilidade profissional que você apresenta. Isso é uma coisa. E aí ser reconhecido por isso, por aquele que te ungiu, né? Outra coisa é a tua equipe olhar para você e acreditar nisso também. Para que isso ocorra, muita água tem que passar por baixo dessa ponte. Você tem que ter todo um caminho. E é muito comum, tá? Hoje mesmo eu conversei com uma proposta, uma pessoa, uma pretensa mentorada, que me colocou exatamente essa situação. Olha, eu tô para ser promovida, né, a nova líder, e eu não sei qual é o melhor cenário para mim, né? Foi muito curiosa a conversa. Então ela disse, olha, eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou trabalhar com uma equipe de pessoas que já me conhecem, tá? Que já trabalham comigo há algum tempo, portanto já, digamos, confiam em mim, me conhecem como pessoa e tenho mais intimidade. E eu tenho uma outra possibilidade de trabalhar numa equipe de pessoas que nunca me viram na vida, que não me conhecem. Qual é o melhor cenário, segundo a sua opinião, Ricardo? Bom, eu disse o seguinte, tem prós e contras. Quais são os prós e quais são os contras? Bom, uma equipe de pessoas que já te conhecem, elas, pelo fato de você já ter uma convivência, já tem uma certa confiança, já tem uma certa até intimidade, isso pode ser bom por um lado, mas pode ser ruim por outro. Qual o outro lado? Depende de como as pessoas te enxergam. Então, se você é um novo líder, que você está trabalhando com uma equipe, com as pessoas, de repente você se torna o líder destas pessoas, as pessoas olham para ti e dizem, mas esse aqui não é o cara, aquele que tomava cervejada com a gente no final de semana, falava besteira, falava mal do chefe até, né? Como é que eu vou respeitar então esse cara? Então esse é o lado perigoso, né? As pessoas já te conhecem, você já tem um estigma, você já tem uma marca. E pessoas que não te conhecem, né? Por um lado, então, tem um lado positivo, que você não tem marca alguma, você pode criar a sua marca, então, sua marca pessoal com essa equipe. Então isso pode ser interessante, pode ser muito interessante. Só que aí o seguinte, o caminho de construção de confiança tem que ser trilhado do zero, tá? Então veja, cada situação tem os seus prós e tem os seus contras. E você não tem autoridade imediata, tá? Você vai ter que conquistar essa autoridade de um jeito ou de outro. Vamos à quarta ilusão, que é a ilusão do controle absoluto. Ela diz o seguinte, se eu controlar tudo, nada vai dar errado. Então a gente tem a ideia de que se você tiver no controle de absolutamente tudo, assim como era quando você era do operacional, quando você fazia o trabalho, automaticamente você mantendo o controle sobre todas as coisas agora, as coisas vão acontecer. Só que não, né? Porque liderar, né, é justamente desenvolver a responsabilidade, a maturidade, o desempenho, a competência de outras pessoas. E você vai ter que, em algum momento, ter que abrir mão do controle para que as coisas realmente fluam. Abrir mão do controle não é você virar as costas para as pessoas, né? E deixar a coisa rolar solta. Isso aí não é delegar, isso é delargar. Mas você chegar ao ponto de conseguir delegar para a tua equipe, veja, você vai precisar trabalhar muito sobre
todos os fundamentos da gestão, né, começando com estabelecimento de metas muito claras, métodos, colocar as pessoas certas no lugar certo. Você vai precisar providenciar treinamento, deixar todo mundo assim na ponta dos cascos, né? Você vai precisar ter um acompanhamento corpo a corpo, né, avaliando o desempenho, sanando dúvidas, dando feedback para realmente conseguir ter uma equipe de alta performance que vá, em algum momento, receber uma delegação, tá, de tarefas ao ponto de você dizer assim, pronto, agora realmente eu posso abrir mão do meu controle, tá? Então, você não terá controle absoluto, tá? Caso contrário, você vai ser aquele tipo de líder que acaba microgerenciando e as pessoas se sentem sufocadas num ambiente assim. Então, não tenha essa ilusão. Você não estará no controle de tudo e oxalá você não precise estar, tá? Mas você vai precisar, claro, trabalhar muito para chegar nesse ponto de delegação. Vamos lá. Qual é que é a quinta ilusão? Ilusão da boa intenção como estratégia. Se eu tiver uma boa vontade, boas intenções, tudo vai dar certo. Essa aqui é cruel também, né? Tem uma frase que eu não lembro quem é o autor, eu achava que era de um autor, mas depois descobri que era de outro, né? Que era de um padre, uma coisa assim, que diz assim: o caminho do inferno está pavimentado de boas intenções, tá? E eu acho ótima essa frase, porque de fato, né? Quantas vezes a gente não se esconde atrás dessa máxima, né? Mas eu só tinha boa intenção, tudo que eu tinha era boa intenção. Logo, né, se eu tenho boa intenção, tudo vai dar certo. Não, não vai dar certo. A boa intenção não é suficiente. Você precisa complementar a sua boa intenção com consistência, em execução de tarefas, em acompanhamento contínuo. Ou seja, são aqueles fundamentos que eu acabei de citar, tá? A sua boa intenção, ótimo que você tenha, mas você tem que acompanhar com muito conhecimento do negócio, do processo, dos objetivos que você tem que entregar. Você tem que acompanhar a sua boa intenção de técnica, você tem que acompanhar a sua boa intenção de muito autoconhecimento, muito autoestudo. Ser líder é uma das atividades mais difíceis que existem sobre a face da Terra. E a gente, muitas vezes, a gente subestima isso. A gente acha, não, eu sou bom vendedor, por exemplo, então se eu for promovido a líder, beleza, eu só preciso agora cuidar dos outros e vai dar tudo certo. Eu tenho uma boa intenção, vai dar tudo certo. Não, não. Você precisa ter humildade. De novo, a gente está falando aqui desta virtude aqui. A gente tem que ter humildade, baixar a cabeça e dizer o seguinte, ó, agora que eu assumi esse negócio, a minha boa intenção, sim, ela é ótima, ela me ajuda, mas eu preciso me desenvolver feito louco. Eu preciso trabalhar o meu autoconhecimento, as minhas habilidades, treinar roteiros de feedback, roteiros de comunicação. Eu preciso aprender com meus erros, fazer exames de consciência o tempo todo, para avaliar e reavaliar como eu tenho me comunicado com a minha equipe, né? Cada dia eu tenho oportunidade de acertar e de errar. Quando eu acerto é gol, quando eu erro é reflexão e melhoria para o dia seguinte. Então esse processo não acaba nunca, nunca, tá? Então a boa intenção, ela é bacana, porém ela é muito frágil e ela pode estar sujeita, né, a um imenso de um auto-engano. Então fica aqui o meu alerta para você também que está nessa jornada. E essas coisas todas que eu estou dizendo aqui nada mais são do que aprendizados e trocas que fazem parte da minha rotina, como disse, desde 2011, quando eu comecei e botei meus 2 pés nessa missão de ser mentor, né, e consultor empresarial, mentor de líderes e consultor empresarial. Estão comigo desde lá. Então veja, imagina só a quantidade de histórias que eu já ouvi, a quantidade de vidas que eu já pude acompanhar, pessoas que eu ajudei a desenvolver e inclusive a alcançarem um sucesso imenso na carreira e são gratas até hoje. Eu fico muito feliz de participar dessas histórias, dessas jornadas, quando eu vejo isso inclusive dentro de uma empresa, dentro de um time de líderes, né? E a gente vê o crescimento daquela empresa ao longo dos anos, então é muito satisfatório. Então, assim como a gente vê os acertos, a gente também vê as armadilhas e a gente vê como elas se repetem. Por isso que eu estou tendo essa conversa aqui contigo, gravando esse episódio, falando daquelas que eu considero que são muito
comuns e muito frequentes que merecem a nossa atenção imediata. E aí, se você é um novo líder, né, parabéns por você estar aqui ouvindo esse conteúdo e com certeza vai te ajudar a refletir e melhorar e até evitar mesmo cair nessas armadilhas. Vamos então à sexta ilusão. A ilusão da simpatia como liderança. Se eu for legal com todos, eu vou ser um bom líder, né? É aquela coisa do medo de desagradar, né? Do medo, aquela coisa que não todos os perfis têm, mas alguns perfis têm muito forte esse traço, né? A necessidade de agradar, a necessidade de ser agradável. E é claro, né? Que eu não estou falando aqui para você se tornar um líder desagradável, longe disso. Mas quando é mais importante para você vencer o concurso de Miss Simpatia da empresa do que entregar resultado, você está em imensos apuros. Você está em grande apuro, né? Você precisa tirar de uma vez por todas, né, esse complexo de rejeição de dentro de si, caso você o tenha, e esse eu posso confirmar contigo, era muito meu caso, quando eu tinha lá minha equipe, minha liderança, e até hoje, né, consigo verificar a transição, né, de um estado psicológico para o outro, mas isso eu sofri na pele essa situação de ter essa necessidade, essa carência de ser aceito, né? De onde é que vem esse negócio, né? Um pouquinho de autoconhecimento, um pouquinho de reflexão ajuda a gente a se livrar dessa maldição, porque de fato é uma maldição, né? Então se a gente está na empresa sempre com a sensação de que a gente precisa ser mais agradável do que efetivo, a gente está em grande apuro, né? Bom, sétima e última ilusão aqui da nossa lista, a ilusão do treinamento resolutivo. Essa aqui é sensacional, tá? É assim, a pessoa que nunca fez um treinamento de gestão ou de liderança e que vê na cultura da empresa, também aqui ninguém foi preparado, nunca ninguém fez nada, olha para os lados e vê assim, a régua está muito baixa, né? O padrão de formação, de conhecimento, de competência gerencial, competência em liderança é muito baixo. Aí você faz um curso, de repente você investe, você vai lá e faz um treinamento e nossa, você acha, pronto, resolvi minha vida, eu já sei tudo que eu precisava saber para ser um bom líder. Bom, tem aqui duas armadilhas, tá? Vamos lá. A primeira delas é o seguinte, a não ser que você tenha feito um curso de 30 anos, 40 anos sobre gestão e liderança de equipes, mesmo assim talvez você não possa dizer, olha, já sei tudo. O assunto é absolutamente vasto. O aprendizado é infinito, nunca se termina de aprender sobre isso. Nunca, nunca. Eu estou aprendendo sempre, a cada dia que eu trabalho, que eu desenvolvo melhor a metodologia, aprimoro a modelagem gerencial como meu programa principal, trabalho com os mentorados, a cada dia eu percebo, nossa, eu poderia desenvolver uma técnica um pouco melhor, aprimorar mais esse diálogo, aprimorar um pouco mais esse conhecimento, trazer este conhecimento aqui que estava fora, posso trazê-lo para o meu framework. Então isso é um universo, de conhecimento. Então, um curso, por mais vasto que você fez, em geral a pessoa vai fazer um curso ali de 3 meses, né? Ou às vezes um curso de final de semana e sai, nossa, estou formado como líder. Não é assim. Você precisa de conhecimento constante. Agora tem outro problema. O outro problema é o seguinte, em geral, os treinamentos de gestão de liderança, apesar de trazerem conteúdos muito bons, né? Aqueles que são honestos, porque tem uns que são desonestos também, né? Tem aqueles treinamentos que pelo amor de Deus, né? É uma fanfarronice, né? Para dizer no mínimo, né? Então, mas vamos dizer que são bons treinamentos, que apresentem bons conteúdos. Sabe qual é o problema? É que esses conteúdos, em geral, eles são desconexos. Eles são conteúdos bons, são conteúdos importantes, só que você sai do treinamento sem conseguir integrá-los numa sistemática de rotina. Ou seja, você não consegue chegar na empresa assim, beleza, hoje, tá, com base em tudo que eu sei sobre gestão e liderança, hoje a minha rotina será desta forma. Não, você às vezes assim, tá, o que eu aprendi então sobre liderança? Eu aprendi sobre comunicação não violenta. Legal, vou fazer isso hoje. Aí você faz um curso lá de perfis DISC.
Ah, eu aprendi sobre perfis disso. Ah, legal, vou sair olhando todo mundo e tentando descobrir o perfil de todo mundo, vou fazer a aplicação do questionário em todo mundo e ficar brincando, né, entre aspas, com esse conhecimento. Entende? Então, essas coisas, esses conteúdos todos são bons, mas quando a gente não tem uma sistemática, eles não resolvem, eles não são resolutivos, eles não nos levam a entrar no ciclo virtuoso daquilo que eu chamo de ciclo virtuoso da modelagem gerencial, que é gestão, engajamento, desempenho, resultado. Esse ciclo, né, de virtudes, né, onde a boa gestão aumenta o engajamento da equipe melhora o seu desempenho, o desempenho da equipe traz resultados, esse resultado te ajuda a você a melhorar, aprimorar cada vez mais a sua gestão, portanto é um ciclo que se retroalimenta. Então, se você não tiver uma sistemática, você não gira esse ciclo, você fica tendo práticas espasmódicas, né? Você faz uma coisa aqui, outra acolá, e aqui eu vou te falar o seguinte, este é um dos pontos que eu mais enfrento no dia a dia quando eu trabalho, principalmente com os RHs das empresas. Os RHs é o seguinte, Ricardo, a gente já fez treinamento disso, e a liderança continua uma porcaria. O que está acontecendo? E o meu diagnóstico sempre é o mesmo. Bom, tudo que você colocou aí na cabeça dos gestores é bom, só que eles não sabem muito bem o que fazer com isso. Então aqui a gente termina, né, com essa última ilusão, que é a ilusão do treinamento mágico, aquele treinamento resolutivo, tá? E fica aqui o meu alerta para você. O meu alerta é, se você realmente quer se desenvolver como líder eficaz, ter uma carreira de sucesso, ter a chance, né, de ter uma carreira longeva como líder ou como dono de negócio, como gerente, enfim, qualquer cargo que você tiver aí no comando das pessoas, você precisa ter uma formação séria e um acompanhamento competente. Tá? E é esse, claro, esse é meu trabalho, fica aqui o meu convite para você e eu quero te convidar, como eu prometi no início do episódio, aqui um convite especial é o seguinte, visita o meu site, ricardomallet.com, eu vou soletrar, Ricardo, mallet.com, e lá você vai encontrar um link, uma página, tá? Uma aba ali do menu chamado Diagnóstico de Perfil. Clica lá, preenche gratuitamente esse diagnóstico de perfil. Você vai receber por e-mail um diagnóstico em PDF analisando o teu perfil de liderança e dizendo quais são os teus pontos fortes, os pontos que você precisa melhorar e o melhor, um plano de ação personalizado para você. Tá? Este é um excelente ponto de partida e isso vai te dar grandes indícios para você saber por onde começar a melhorar, a aprender e a se desenvolver. Não faz sentido, né, um líder iniciante querer sair fazendo cursos por aí sem primeiro entender, bom, que tipo de curso serve para mim, que tipo de desenvolvimento eu preciso, porque não é qualquer coisa, você precisa ter um acompanhamento personalizado, tá bom? Eu finalizo por aqui, agradeço a tua companhia até esse momento aqui e fica comigo, porque nos próximos episódios nós teremos mais dicas de liderança incríveis para te ajudar aí na tua carreira, no teu negócio e na tua relação com a tua equipe. Grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.